Estamos no ar aqui. Estamos ao vivo também no Facebook da Gastrobeso Center e também no Instagram do Dr. Almino Ramos. E no Instagram da Gastrobeso também. Pessoal, não esqueça de compartilhar as lives. O som tá bom. Muito bem, boa noite a todos. Como a gente tinha prometido, hoje tem convidado especial aqui. Então, GOC Live, quarta-feira, 7 horas da noite, estamos começando. Hoje, o nosso assunto central aqui vai ser a nova regulamentação da ANS. Para vocês que querem fazer a cirurgia e que vão usar o convênio médico e que precisa de autorização do convênio, ficou mais fácil, ficou mais difícil. Vamos ver o que os nossos médicos aqui acharam disso, vamos ver a opinião de vocês. Como sempre, começando da direita para a esquerda hoje, doutora Manuela está aqui, doutor Nestor, Almino. Vamos passar direto para o Rafa, para deixar o nosso convidado especial por último aqui. Doutor Renato Zilli, endocrinologista, tem o consultório dele aqui no nosso prédio também, no prédio da GOC, e ele atende também aqui ao lado no Hospital Sírio-Libanês. Dá tempo de compartilhar, dá tempo de dar a flechinha aí, de dar o direct, convida. Hoje nós vamos discutir aqui coisa muito, muito, muito legal. Agora sim, deixa eu começar. Renato, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, obrigado a você que está dedicando o tempo a gente. Como é a formação de um endocrinologista? Como é que a gente tem a especialidade em endocrinologia? Primeiro, boa noite, meus amigos, bom estar aqui com vocês. Então, a gente faz medicina como cirurgião, 2 anos de clínica médica e depois 2 de endócrino. Então, a formação de endocrinologista são de 10 anos no total, e a especialidade cuida de emagrecimento, diabetes e tireoide, basicamente. Então, vocês viram, pelo que o doutor Renato contou para a gente, é o seguinte: nós somos cirurgiões. Nós fizemos os 6 anos do curso de medicina, depois tem a residência médica, que a gente faz em cirurgia geral, às vezes são cursos de 2 anos, às vezes de 3, às vezes de 4, depois faz a especialidade em cirurgia digestiva, e depois tem que estudar um pouquinho mais ainda, Renato, um pouquinho mais que o endocrinologista, porque aí tem que fazer a cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica não é uma especialidade. Se algum médico se posiciona para vocês, se anuncia como cirurgião bariátrico especialista, ele está cometendo uma infração do Código de Ética Médica, porque não existe a especialidade cirurgia bariátrica. Existe cirurgia digestiva, cirurgia geral, e o que existe é a área de atuação em cirurgia bariátrica. Nestor, como foi a tua cirurgia geral? Bom, eu me formei em 2001, fiz 2 anos de cirurgia geral, depois mais 2 anos de aparelho digestivo e 1 ano de pós-graduação em cirurgia de obesidade, em bariátrica. E depois eu fui para mais 3 anos de pós-graduação nos Estados Unidos, Uau! na parte de cirurgia bariátrica. Uau, olha aí, ó. Rafael? Eu fiz 2 anos de cirurgia geral também. Eu fiz na Estadual de Pernambuco, né, na faculdade, e fiz 2 anos de aparelho digestivo em São José do Rio Preto, né. E hoje eu tenho as especializações também, e tenho a especialidade hoje de cirurgia bariátrica pela sociedade. Bom, então, todos nós aqui temos todos esses títulos e todos nós temos área de atuação em cirurgia bariátrica, o que nos permite fazer cirurgia geral, cirurgia digestiva e cirurgia bariátrica. Alguma coisa, doutora, sobre formação? Acho que é a mesma coisa. Mesma coisa. Bom, a gente conversa aqui muito, Renato, sobre obesidade, sempre levando para as pessoas o conceito de que a obesidade é uma doença complexa
Infelizmente, não temos a cura ainda, mas os tratamentos têm melhorado bastante, tanto o tratamento clínico quanto o tratamento cirúrgico, e que a indicação de um e de outro vai depender de algumas situações. Como o endocrinologista enxerga a obesidade, né? Porque a gente sempre fica com aquela coisa na cabeça que a gente desde pequeno escuta, não, é porque você come demais, é porque você não se exercita, é porque você é preguiçoso, é porque você não sai, ó, vamos lá, você tem que fazer alguma coisa. Como a endocrinologia vê a obesidade? Então a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença multifatorial. Então o padrão familiar é muito importante. A gente sabe pelos estudos que 40 a 80% do peso tem uma importância, né, familiar na determinação do peso da pessoa. Tem a questão da atividade física, da história de alimentação dela, o que ela aprendeu a comer esses anos todos. Então ela tem um paladar e tendência também pessoal, mais estresse, mais sono de baixa qualidade. Isso tudo vai somando e vai gerando obesidade. O que a gente sabe que ao longo dos anos, a obesidade vem crescendo muito. Então mais de metade da população brasileira se encontra obesa ou com sobrepeso, né? Então é uma doença complexa. Veja assim, o doutor Renato está falando um pouquinho rápido aqui, mas olha aqui, ó, ele falou que até a quantidade de horas de sono que a gente tem por dia influencia no peso. Ele falou que 40 a 60% da influência do peso que a gente tem vem da família. Essa é sempre a desculpa do Danone ali, ó. Ele sempre bota a culpa na família. Ele acha que ele não tem culpa nenhuma. Nenhuma. A culpa é do Danone. Exato, a família, O homem tá engordando. Eu não sei o que acontece. O Alberto não tem culpa nenhuma. Nenhuma. É só o Danone. Que tem Exatamente. culpa aqui nessa história. Outra coisa que a gente sempre usa aqui como exemplo, guarda o que você estava falando, porque às vezes eu corto assim e depois você retoma. Eu sempre uso o exemplo do Daniel, mas você é o exemplo do Daniel também. Eu falo assim, Parabéns, doutor. longilíneo, A genética. magro, tem uma super genética. Então, pessoas com o teu biotipo dificilmente vão engordar. Ou seja, tem que se cuidar, mas é muito mais fácil. Por que a gente vê pessoas que comem muito e não engordam? Então, isso tem alguns questionamentos. Questões genéticos, tem a questão do tipo de comida, né? As crianças que passam da vida para a vida adulta obeso, eles têm 80% de chance de serem obesos. Então tem essa história também das células de gordura da infância. Então, olhem as crianças aí da casa de vocês. Doutor Renato acabou de falar também que se nós temos uma criança, um adolescente obeso, a chance da gente ter um adulto obeso aí é muito grande. É isso? Sim, sim. Então a gente tem que... Isso é até muito comum no consultório, a gente pergunta desde quando começou a ganhar peso. A maioria falou que sempre, desde a infância, sempre teve pelo menos um sobrepeso na infância. Uma então... questão isso de procurar um médico, de acompanhar com um nutricionista. Então a obesidade é uma doença crônica, né? Isso que é importante a gente perceber, né? Então, como toda essa doença crônica, ela envolve vários fatores, inclusive o fator familiar. Você, como endocrinologista, atende pacientes para tratar a obesidade a partir de que idade? A partir de 12 anos de idade, porque criança é muito difícil. Nós, como adultos, já é difícil mudar o nosso estilo de vida. Adolescentes, às vezes, mas criança depende muito do padrão alimentar da família, dos pais. Quer dizer, uma criança com 12 anos, um adolescente com 15, você já atende no teu consultório. Não é só adulto, Não. você atende também essa faixa. População. Uma outra coisa que eu vi ali até em algumas perguntas aqui, Renato, muita gente querendo saber do papel da tireoide, né? Que importância real tem a tireoide na determinação do peso? Essa é uma pergunta comum no consultório. Antigamente se acreditava que as doenças endócrinas, né, dos hormônios, tinham uma grande relação com a obesidade. Hoje em dia a gente sabe que menos de 1% das obesidades tem uma relação com doenças hormonais. A tireoide, ela dá velocidade para o corpo. Então a gente tem o hipotireoidismo, que é a identificação, e o hipertireoidismo. Hoje em dia, como os exames de sangue são muito precisos, a gente pega a doença de tireoide muito no começo. Então, o ganho de peso não é mais que 3, 4 quilos. Deixando claro, então,
a tireoide não é um órgão determinante no peso, ela tem uma certa influência, mas não é pela tireoide que uma pessoa se torna com obesidade grau 2, obesidade grau 3. Os pacientes se perguntam muito do papel da Eu tireoide? ia até perguntar para o Dr. Renato a respeito disso, porque muitos pacientes vêm até nós e eles já têm o diagnóstico de hipotiroidismo, tudo, e muitas vezes eles falam, eu estou obeso porque eu tenho problema na tireoide. Mas o que a gente explica é, se você tem problema, mas você faz reposição hormonal, tudo, e você está controlado, não é um motivo da sua obesidade, não é isso que... Isso, assim, as pessoas gostariam, o que a gente vê mais é um inchaço na perna, né, um edema, e o edema às vezes não mais que 2 quilos de retenção de líquido. A pessoa tratando, e é importante também, os pacientes que acompanham aqui de vocês, que o paciente que opera, que tem doença de tireoide, né, a gente, antes da doença de tireoide, ela tem uma relação com o peso, a reposição de hormônio. E essa relação se perde depois da cirurgia. Então eu já vi paciente indo para 300 de levotiroxina, já vi paciente indo para 25. Então é importante depois da cirurgia a pessoa acompanhar de perto, porque a gente vai seguir mais o exame de sangue do que o peso em si para calcular a dose. Bom, tem um monte de gente aqui entrando, boa noite a todos, um monte de gente dando boa noite aqui. O Rodrigo, inclusive, perguntando se a gente já falou da questão da ANS. Daqui a pouquinho, Rodrigo, ainda não. A gente está tendo uma conversa um pouco mais genérica primeiro e daqui a pouco nós vamos entrar na nova normativa da Agência Nacional de Saúde. Tem um amigo seu do Chile assistindo. Posso fazer uma outra pergunta para o Renato? Renato, eu já vi vários casos assim. O paciente vem com um exame de TSH, né, que é um dos hormônios da tireoide, né, um pouquinho elevado, né, mas ele nunca teve hipotiroidismo diagnosticado, nada disso, e a gente encaminha para o endócrino avalia, acha que não é necessário entrar com hormônio tiroidiano porque os outros estão todos normais, e depois que ele opera, começa a emagrecer, volta tudo ao normal. Então, existe uma coisa de um hipotiroidismo subclínico causado por conta da obesidade? O que acontece é que às vezes o próprio laboratório, a pessoa tem uma infecção aguda e o TSH ele oscila. Como essa oscilação demora meses, então você pode... Então, mas é comum acontecer isso. José Luis de Chile, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos también. Un abrazo a todos los amigos de Chile e Latinoamérica. Eu lembro também, Renato, hoje não é tão comum isso, mas eu lembro que antigamente o endocrinologista fazia uma receita para emagrecer e tinha ali, como é que ele chamava o hormônio da tireoide? Tireoide, mas tinha um outro, triac. Triac era mais famoso. Que era algo também que se relacionava à tireoide. Acho que hoje isso é muito pouco usado, né? A explicação para isso é que quando a pessoa emagrece, você tem menos hormônio tipo T3, que seria a explicação de você repor isso. Né? Mas a gente sabe que na prática não é uma coisa que seja efetiva. Né? Eu não uso. Agora, atualmente, na prática que a gente vê hoje, o que a gente pode esperar do tratamento clínico da obesidade? Tem algum limite? Tem alguma indicação melhor, outra pior? Tem algum paciente que você olha e fala assim, não, mas eu acho que não vale nem a pena a gente tentar usar alguma medicação? O que tem de melhor na medicação hoje? Então, como é uma doença crônica multifatorial, é importante a gente entender o ambiente que a pessoa vive, o nível de estresse, o nível de atividade física, de sono. A gente sabe que com medicação a gente consegue uma resposta boa na maioria dos pacientes, até 15, 20% de perda de peso. Bom, você falou tantas vezes de sono aí que eu já estou até preocupado aqui. Eu vou ter que perguntar, quantas horas por dia a gente tem que dormir para não engordar, então? Boa. É variável de pessoa para pessoa, mas pelo menos 7 horas. Então a gente sabe que uma noite de mal dormida aumenta a necessidade de insulina, equivale em torno de 400 quilocalorias. Agora tem Essa, né? uma pergunta, tem gente que dorme fracionadamente, serve ou não? Pode ou não? Também não, tem que dormir bem. É um prato de macarrão que você comeu e não viu. Eu sempre falo, você não sabe qual foi o molho. Por isso que eu cheguei na obesidade. Eu 4 horas por dia. 4 horas. Agora, eu lembro também, Renato, uma vez,
eu vi uma apresentação de um grande professor, grande amigo, que já passou para o lado de lá, o Dr. Alfredo Halper, e ele falava exatamente sobre as questões da obesidade e a relação com o sono. E ele falou assim, eu guardei aquilo, ele falou assim, que o ideal no quarto que a gente dorme não pode ter nenhuma luzinha acesa ali. Mesmo aquele LEDzinho da televisão, o ideal é que ele não esteja aceso, porque isso prejudica o sono. É verdade. Tem estudos que mostram que dormir com a TV ligada engorda. Puxa. Agora eu já achei a causa. O ideal, então, Danão, você chega em casa hoje, seja macho, E desliga. tira a TV do quarto. Muito bom. Se você for macho, você vai chegar em casa hoje e tirar a TV Vou do tirar quarto. tudo, tudo. Eu Tirar o quero a prova que a computador, tirar Dancy vai tudo. deixar. Posso tirar ela de casa também? Tira a gaveta da tela. Tirar tudo. Na semana passada a gente estava falando aqui também, Renato, que todo mundo tem na casa a gaveta da tranqueira, que é onde está o biscoito, o chocolate, o Nescau, está tudo ali. E a pessoa, quando ela está naquela ânsia, ela vai lá, abre a gaveta da tranqueira e manda. Eu tenho um armário. Mas Ó, não é a gaveta. Viu? Eu também. Então, quando eu vou lá e olho que não tem, eu falo assim, tá bom, não precisa ser hoje. Funciona. Boa, boa. O que explica, então, Renato, exatamente essa situação? E a gente já discutiu isso aqui várias vezes. A pessoa, ela passa o dia legal. Ela chega em casa à noite, janta. Até então, ela está um gatinho. Depois do jantar, vira um leão. Porque quer comer, de toda aquela ânsia, quer comer. Enquanto não come alguma coisa, não sossega. Boa. Não é fome, é aquela coisa... Vontade de comer. Eu até fiz uma live ano passado sobre isso, sobre fome emocional. Então, o que acontece, Fome emocional. o que acontece hoje em dia é que a comida, né, a mistura de gordura e carboidrato é tão viciante quanto cocaína. E na quarentena a gente teve um grande problema que a gente não tem mais uma fonte saudável de prazer. Então eu sempre falo para os meus pacientes, se você não se dá prazer de uma forma saudável, você vai se dar de uma forma torta. Então, quando a pessoa chega em casa, ao longo do dia, do longo estresse que ele teve, ele precisa dar uma fonte de prazer, que muitas vezes é a comida. Vocês tinham que gravar isso, né? Eu Vamos mesmo. gravar isso. E além da comida, uma outra fonte de prazer que acaba assumindo um papel importante nessa situação, que eu vejo assim muito comentário na imprensa, é álcool, né? Sim, a bebida alcoólica, toda caloria líquida, né, ela também vai ajudar a engordar. Então, bebida alcoólica, suco de fruta, refrigerante, né, e hoje em dia as pessoas estão bebendo muito porque estão obrigadas a ficarem confinadas, né. Mas é sim, uma fonte importante de ganho de peso e dificuldade de perda. Qual doença? Porque aí nós já vamos entrar até um pouquinho na questão da ANS, não totalmente, mas já vamos começar a abordar. É recomendado que nenhum paciente faça uma cirurgia bariátrica sem estar adequadamente avaliado pelo endocrinologista, né? Até existe aí o famoso laudo, né? Que eu tenho que ter o laudo, eu tenho que fazer, que a gente acha, e isso é uma outra coisa que eu queria ouvir a tua opinião também, sobre a questão da multidisciplinaridade do tratamento da obesidade. Mas o endocrinologista ele precisa avaliar o paciente para excluir causas endócrinas de obesidade. Que doenças endocrinológicas podem resultar em obesidade? Então, algumas doenças podem resultar em obesidade. Então, a mais conhecida de todas é a síndrome de Cushing, que é um excesso... O que é Cushing? Cushing, que é um excesso de hormônio do estresse. Então, ele vai gerar os mesmos sintomas que o ganho de peso, que é obesidade, diabetes, hipertensão, estrias vermelhas pelo corpo. A pessoa fica mais ansiosa, tem uma tendência também a mais doença psiquiátrica, mas é uma doença rara em nosso meio, né? E tem alguns requisitos para avaliar. Então, quando vem um paciente de vocês, se ele tem algum achado clínico suspeito, né? Hoje em dia a gente pega a doença de Cushing muito precocemente. Essa é a mais importante delas, né? Quando você falou de laudo, O diagnóstico é baseado em cortisol, né? tem várias medidas de cortisol, é uma doença traiçoeira, que às vezes demora anos para você diagnosticar, né? Mas você faz vários testes, né? Dá bastante trabalho para o paciente, e se um daqueles testes dá positivo, você tem o diagnóstico da doença.
e aí tem que ver se é no cérebro a doença ou se é na adrenal. Né? O laudo, uma coisa que é importante que eu vejo, a pessoa tem que estar com diabetes compensado. Né? Então, se a pessoa tem uma hemoglobina glicada acima de 8, aumenta muito o risco de infecção cirúrgica. Né? Então, a gente sempre tenta compensar se o paciente está descompensado, porque a cirurgia indo bem, né, os 2 primeiros 3 dias, o risco cirúrgico cai bastante. Né? O que mais que a gente avalia? Tem algumas doenças como o hipotireoidismo, em casos graves, né, o TSH aí acima de 40, que raramente a gente vê hoje em dia, que está no exame de rotina de todo mundo. Tem a acromegalia, né, a gente sabe que algumas doenças ortopédicas vão limitar também a mobilidade e vão aumentar o risco de obesidade. Basicamente, o que eu me lembro de cabeça agora são Tem algumas doenças genéticas também, né? Ah, sim, síndrome de Down, algumas alterações genéticas que estão. Tem alguns tipos de obesidade genéticas, mas são raras, né? Eu vi outro dia um artigo sobre pacientes que não conseguem produzir leptina. Ah, sim, sim. Sim, então a pessoa ela é ruiva, né? E tem uma alteração marginal leptina e você trata dando leptina. Tentaram fazer isso com pessoas que não tinham esse defeito genético da leptina, mas não funcionou, infelizmente. E o doutor Nestor estava comentando uma outra aqui comigo. Como chama, Nestor? Doença de Prader-Willi, né? Ah, Os isso pacientes são obesos, tudo, tem compulsão por comida, né? Então, geralmente são bem jovens. Tem algumas alterações morfológicas de mão, você consegue pegar pela própria maneira que a pessoa se apresenta, né? Biotipo. E, doutor, só um comentário aqui da Fabi pelo Instagram do senhor, que ela falou que depois da cirurgia ela ficou com o sono desregulado. Ela queria saber se isso é normal ou se é algo mesmo da cabeça dela. Falta de atividade física. Já era desregulado antes. Eu não conheço. Você conhece alguma coisa que possa relacionar emagrecimento com alterar o padrão de sono? Não. Acho que eu procurei outras causas. Eu acho que eu vejo no consultório nesse último ano que está todo mundo dormindo mal. Por causa da pandemia. Né? Eu iria nessa linha. Vai um chazinho, chá de melissa, uma meditação, uma oração. Uma outra comorbidade da obesidade, Renato, que está sendo cada vez mais valorizada, que antigamente não se dava tanta bola, é a apneia do sono, né? Que é muito frequente. Então a gente vê que não só a apneia, mas o sono de baixa qualidade. Né? Então a sonolência diária, a pessoa tem esquecimento, irritabilidade. É bom investigar, né? Eu acho que eu já peguei até os pacientes de vocês, né? E é interessante que a doença é uma doença às vezes sem sintoma. Tem gente que tem sintoma, tem gente que tem uma apneia por minuto e não sente. Uau, então é perigosíssimo. importante investigar, até quando a gente não compensa o diabetes. E quando o paciente opera, vem aqui de vocês, eu sempre falo, quando tem apneia, repita a polissono quando essa coisa estabilizar, porque nem sempre cura. E é uma causa importante de ganho de peso. Na maioria das vezes cura, mas tem casos que não cura. Né? Porque tem gente que é magra que também tem apneia. Rafa, de novo aqui, uma das perguntas que me mandaram é a questão da vesícula. Explica aí a relação da vesícula com a cirurgia bariátrica. Primeiramente, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma paciente que ficou preocupada porque nos exames pré-operatórios apareceu cálculo na vesícula, se a gente opera pré-operatório. E aí ficou, doutor, altera alguma coisa? Não. Normalmente a gente aqui prefere operar junto da cirurgia bariátrica, tá? E faz a cirurgia junto com a retirada da vesícula. E depois da cirurgia, muita gente fala também que tem medo de depois que operar a bariátrica ter chance de cálculo na vesícula. Isso é em torno de 15 a 20% a chance de cálculo na vesícula devido à perda de peso muito rápida e pouca ingestão de líquido, faz com que a vesícula satura bem a vesícula, os cálculos da vesícula podem formar cálculos, mas isso é de 15 a 20%. A gente não vê 80, 90 pessoas passar, doutor, eu vou ter cálculo na vesícula, não. A probabilidade é muito pequena, tá? Mas isso está muito associado com a perda de peso muito rápida, com beber pouco líquido depois da cirurgia, desidratação, isso pode formar esses cálculos na vesícula. Bom, em resumo, se tiver cálculo antes da cirurgia, nós vamos fazer as duas operações conjuntas, a cirurgia bariátrica junto com a cirurgia da vesícula, que chama colecistectomia. Emagrecimento aumenta o risco de formação de pedras na vesícula, de cálculo na vesícula. Então, depois da cirurgia, se a gente vê no ultrassom que está aumentando a chance de ter problema na vesícula, porque formou barro biliar ou alguma coisa assim, tem medicação que pode ser usada para ajudar, que pode evitar a formação do cálculo em 70% dos pacientes.
e se realmente houver a formação de cálculo depois da cirurgia, o melhor tratamento é a cirurgia, é uma cirurgia super segura. Agora, olha que legal aquele comentário ali. Não, bacana que tem gente que já dormiu, já acordou. Tem Tá gente vendo? do Japão assistindo. Olha aí, ó, do Japão. Arigato gozaimasu. A Josane Geozeni. Falar em dormir. Já dormiu, já acordou. Beleza. Manda cantosinho. Agora, tem uma pergunta ali, um comentário. Esse daí, Daniel, olha ali, Renato. A Daniela falando o seguinte, ó. Fala sobre a cantose nigricans para alertar as pessoas. Meu filho teve e tratou com o endocrinologista e foi um sucesso. Ontem, Renato, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu sempre via a cantose nigricans mais em dobras do corpo, na nuca, na região do antebraço. Ontem eu vi um paciente com a cantose na testa aqui, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Explica então ali pra gente o que é a cantose nigricans. Então, a gente sabe que no feto, a insulina ela tem um efeito semelhante ao fator de crescimento. E quando a pessoa tem muita insulina, pelo peso, ela acaba aumentando a deposição de células em alguns lugares que parece aquela mancha um pouco de escuro, né? Que às vezes a pessoa confunde, que acha que não está tomando banho, né? No pescoço, axila. E é uma coisa muito interessante que quando a gente emagrece, ou às vezes com a ajuda de medicação também, que é a glifagem, metformina, a cantose muda. Eu acho que vocês no pós-operatório devem ver muito isso, né? Sumir a cantose, né? Então, acantose nigricans, o nome é meio esquisito. Acantose nigricans é uma mancha na pele que em geral aparece em dobras do corpo, ela é mais comum na região da nuca e aqui da axila, e que ela é relacionada, acho que é a síndrome de resistência insulínica. Né? Isso, tem relação com a síndrome metabólica e o excesso de insulina. Então, o excesso de insulina faz com que a pessoa, né, quem tem um tom de pele mais moreno, né, ele costuma ter mais acantose, né? Agora, eu demorei muito tempo para entender essa situação, Renato, porque a gente escuta falar assim, o diabetes é uma doença e ele é a falta da insulina. E agora você está dizendo aqui que ter muita insulina pode ser um problema também, ou seja, a gente tem que ter muita insulina ou pouca insulina? Boa, existem mais de 30 tipos de diabetes, né? Então as pessoas falam, você tem o diabetes tal. Então o diabetes tipo 2, que é mais comum, que acontece mais de 8% da população brasileira, é um excesso de insulina inicialmente e baixa insulina com o tempo. Né? Mas qual que é a dúvida ali? Olha ali, ó. Doutor, sou diabética, hipertensa com artrite psoriásica e psoríase. Meu exame de hemoglobina glicada está 10,3. Estou realizando vários exames para saber quais outros problemas tenho. Vou passar com o endócrino e o cirurgião bariátrico. A questão é, com a hemoglobina tão alta, não posso realizar cirurgia bariátrica antes de baixar esse valor? Ela descobriu recentemente que é diabética. Ela colocou alguma coisa, não colocou nada de peso e IMC não, né? Não. Não, só da diabetes. Não. Nanda, diz aí pra gente Mas ela deve ter. qual é o teu peso ou o teu IMC. Então, a hemoglobina glicada é um exame que a gente usa para medir o açúcar no sangue nos últimos 3 meses. A meta é em torno de 7 a 6,5. Né? Então, é importante uma avaliação em conjunto. Como você descobriu diabetes agora, provavelmente com uma alteração de mudança de dieta e medicação, vai baixar essa glicada e você vai poder operar em breve. Mas é melhor baixar antes, tentar chegar o mais próximo possível de 8, porque operar com hemoglobina glicada tão alta aumenta o risco. A gente Ela tem sabe que 95 quilos e 1,55 m. A hemoglobina glicada acima de 10 é bom tentar baixar, né, porque aumenta o risco de complicação, de infecção. Né? Érica Santos, nesse 1 ano de pandemia, durmo 5 horas ou menos por dia. Perdi minha mãe há 9 meses, não durmo direito. Será que isso também pode estar me ajudando a engordar? Pode, Nestor? Com certeza, né? Tanto a parte de não dormir bem, igual o Dr. Renato já falou, a parte metabólica fica comprometida, e aí vem a parte emocional, né? Então, acho que é importante, se você é operada, procurar o seu médico, cirurgião, dosar seus hormônios, ver se está tudo ok,
algo que possa estar causando esse distúrbio no seu sono. Pode tomar alguma coisa mesmo que seja mais natural, para que você durma melhor. Se for o caso hormonal, o seu cirurgião, o seu endócrino te acompanhar, para que você não ganhe peso. Bom, então, conclusão, Renato, se eu tomar um remédio para dormir, eu tenho que emagrecer. Não, como se fosse. Todo mundo estava magro. Vamos lançar um outro tratamento, é só dormir que emagrece. Eu sempre oriento os pacientes, né, para dormirem bem, porque a gente tem que começar o dia bem. Porque quando a gente dorme mal, a gente escolhe errado. Né? Então, às vezes, antes mesmo de começar a mexer, falar de dieta, eu falo, vamos cuidar do seu sono com carinho. Manda, Tem uma perguntinha aqui no Instagram da Gastro. A Lana Medeiros pergunta: o uso de metmorfina para o emagrecimento ajuda? Metformina. Metformina. A estilo metformina glifage, é uma né? droga antiga para diabetes, tem vários nomes comerciais. A gente vê que alguns pacientes perdem peso, mas praticamente a perda de peso é muito baixa, se não zero. Alguns poucos respondem. É um medicamento para perder, acho que nem 5% do peso, né? Vai perder muito pouco. Mas é um medicamento que ajuda muito o fígado. Ele ajuda o metabolismo do fígado e às vezes a gente usa para tratamento de esteatose, alguma coisa assim. Aliás, você trata esteatose ou não? Também. Como é que trata a esteatose? Então, Porque às vezes o paciente ele vem aqui e a gente está fazendo os exames e tal, e aí dá lá, esteatose do fígado e tal, e ele quer saber como é que pode fazer o tratamento da esteatose do fígado, mas é óbvio que isso está ligado ao emagrecimento, né? sim, o melhor tratamento é perda de peso. Então, não existe medicação perfeita para esteatose, existem vários estudos. Muitos remédios para diabetes servem para esteatose, mas não há nada como perda de peso. E naqueles casos que a gente vê na esteatose grave pós-cirúrgica, você vê que realmente a pessoa chega a curar. Rafa, vem a dúvida da Ivonete lá. Boa noite, sou de Minas Gerais, fiz Lima 10 meses. Minas Gerais, olha aí, ó. Pão de queijo, queijinho, docinho. Romeu e Julieta. Tem 10 meses e cirurgia, emagreceu 25 quilos. Tem um mês que parei nesse peso, será que parei de emagrecer, sendo que ainda preciso perder 5 quilos? Para alcançar minha meta, quando eu perei com 90 quilos, tenho 1,52 m, estou com 65 quilos. Então, eu acho que ainda não fez nenhum ano de cirurgia ainda, né? A gente vê o paciente perder peso até 1 ano e meio, 2 anos de cirurgia, né? Falta muito tempo aí só para perder 5 quilos, né? Então, que referência a gente poderia dar para ela, Rafa? Para a pessoa entender, com mais ou menos 1 ano depois da cirurgia, quanto ela deveria ter emagrecido? a média de 1 ano é perder em torno de 30%, 25%, 30% do peso dela, né? Então ela está indo bem, eu acho que não tem que se preocupar, eu acho que estimular a atividade física, fazer a dieta nutricionista direitinho, e aí esses 5 quilos aí ela vai perder rápido. Agora a gente sabe que com o tempo vai ficando um pouco mais devagar a perda de peso, mas fica tranquilo que você vai chegar nos seus... Falta desses 5 quilos, daqui a pouco você perde e agora é só manter. Renato, vamos ver como é que recomendação você faria ali para o Fê Cândido. Ó. Tenho diabetes, hipertensão, 197 quilos. Qual o melhor método para tratar esse peso? Quase não consigo andar, fico de pé no máximo 10 minutos, só durmo sentado, não consigo deitar mais. Quer dizer, a gente vê que é uma obesidade, não dá nem para dizer mais que... Eu não gosto de usar essa palavra, mas infelizmente ela ainda é muito popular, né? A tal da obesidade mórbida. Mas aí já está lá muito mais adiante, né? Além do que a mórbida, né? Porque está atrapalhando para sentar, para deitar, para respirar. E eu acho também, Renato, que um paciente desse ele não tem condição nenhuma de se pensar em cirurgia nesse momento. Uma compensação. Exatamente. Como você trataria ou prepararia ele? Eu acho assim, Cândido, tem que conversar, né? Eu acho que como você não chegou em 197 do dia para a noite. Eu sempre falo para as pessoas, né? Então, aonde que você pode estar errando, onde você pode melhorar. E, se for optado, né? Depois avaliar a alimentação, medicação, optado por cirurgia, não é com esse peso também, né? Então, porque não é isso que vai só resolver o seu problema. Tem um problema ortopédico, tem uma questão de hipertensão, diabetes. Então, tem que conversar com a equipe de saúde que te acompanha
né, e avaliar se tem indicação de cirurgia ou não. Não é? Eu acho, e deixa eu perguntar para o Nestor. Nestor, vamos imaginar que a gente veja o Cândido assim, e é óbvio que nós não faríamos isso, mas a gente tem uma ideia. Se colocasse ele na mesa de operação na semana que vem, qual seria a chance que ele teria de ter uma complicação grave nessa cirurgia? Um paciente que não sei a altura dele, mas a não ser que ele tenha mais de 3 metros, ele tem superobesidade, né? Então já é um paciente que começa com um quadro bem grave. Aí vem esse diabetes e a hipertensão, aumenta mais o risco de infecção, de insuficiência respiratória, né? Ter trombose, ter embolia pulmonar, então tem uma chance bem grande de complicar. Então, primeira coisa é o que o Dr. Renato falou, estabilizar das suas comorbidades, com certeza isso vai fazer você diminuir um pouco o peso. Muitas vezes, quando você pensa no tratamento cirúrgico, alguns cirurgiões querem que você perca 10, 20, 30% do seu peso, mas eu acho que o importante, claro, é perder peso, mas melhorar suas comorbidades, né? A gente faz um preparo respiratório com um fisioterapeuta antes, isso é essencial para você. Provável, mesmo que você perca um pouco de peso sem cirurgia, já vai conseguir dormir melhor, talvez até deitado, e isso a gente faz com que você tenha uma cirurgia mais segura, né? Sem dúvida. Eu acho que aí, 2 ou 3 meses, em 2 ou 3 meses de um preparo adequado, se conseguiria tirá-lo de uma situação que eu acho que a chance de ter uma complicação séria, nesse caso seria de pelo menos aí, algo em torno de 15, 20%, a gente consegue trazer para o risco normal de uma cirurgia, que é um risco bastante baixo. Agora, ali tem uma outra colocação, Renato, olha lá, da Valdiceia. Tive tumor em uma paratireoide e precisei tirar metade da tireoide. Não entendi, Valdiceia, mais? Vou pelo que está escrito. Você tem na paratireoide e tira a tireoide, isso dificulta a perda de peso e facilita reganho? Provavelmente ela teve um tumor de paratireoide. Na cirurgia, acho que o cirurgião não conseguiu tirar só a paratireoide, tirou metade da tireoide. Acho que deve ter sido isso que ela está colocando ali. Se a tireoide é compensada, não. Né? Então tem que acompanhar com o seu médico e manter lá o TSH, o hormônio estimulante na meta. Bom, vamos falar do nosso assunto de hoje, então? Hoje a gente está aqui para discutir como o assunto central a nova regulamentação da ANS, que está aqui na mão do Dr. Nestor. Eu vou pegar aqui, Nestor, ó, pega essa daí, essa é a nova, eu estou com a velha aqui, ó. Então vamos lá. Esse é um parecer técnico da ANS, número 12 de 2019, que versa sobre gastroplastia, cirurgia bariátrica por videolaparoscopia ou por via laparotômica, ou seja, laparoscopia ou cirurgia aberta. E ela fala assim, ó, cobertura obrigatória, essa é a velha, depois você vai falar a nova, tá? Para a gente comparar uma com a outra. Cobertura obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65 anos. Já tem uma diferença aí, Nestor. Qual que é a diferença? Na nova regulamentação, já parece que a cirurgia bariátrica ela pode ser realizada para pacientes de 16 Não, depois dessa. Depois. Vamos falar primeiro? A partir de 18 anos, até, mas não tem mais até restrição. 65. Não, aí já não tem mais. Na nova é a partir de 18 anos, porém não existe o limite superior mais. Ou seja, caiu o limite superior. O limite superior de idade para fazer uma cirurgia bariátrica era 65 anos. E baseado em muitos estudos científicos que mostraram que operar pacientes que tenham 68, 70 não aumenta o risco, porque o que tem que se avaliar, na verdade, não é a idade, mas é a condição clínica do paciente. A gente vê isso bastante, Renato, não sei qual a tua opinião sobre isso. Tem gente, e depois você vai ver se você me explica uma coisa que faz várias semanas que a gente está discutindo aqui e eu não encontrei a fórmula ainda.
mas a gente vê gente de 65 que o quadro clínico dele é de uma pessoa de 85. E você vê gente de 70 que parece que tem 60 ou 55 anos. Ou seja, isso depende muito do estado de saúde, né? Não é só o número da idade que é significativo. Existe uma longevidade que é genética, né? Algumas alterações genéticas que pressupõem a longevidade, só que a gente sabe que o nosso meio ambiente é determinante, né? Então, a qualidade do sono, que a gente já falou hoje, é super importante para a doença, né? O nível de estresse, a alimentação. A gente sabe também que o que a sua avó comeu vai alterar os genes dela, que vai chegar em você. Então a gente sabe que tem muita gente jovem, né? Tem bastante jovem hoje em dia, nem tão acima do peso, com diabetes, hipertensão, né? Então tem vários contribuintes aí para o ganho de peso e para a longevidade. Muito jovem hoje em dia já tem problema de cálculo de vesícula, né? Já é uma doença pessoa mais idade, né? Mais idade, agora já adolescentes já com problema pré-diabetes, né? Sim, né? Então a gente sabe que tem uma questão familiar, tem uma questão de comida processada, de caloria líquida, que também não existia décadas atrás, né? Agora, o importante é deixar claro que essa situação da ANS é importante para quem vai fazer a cirurgia pelo seguro médico, porque a decisão da perícia médica é baseada nisso. E nós tivemos alguns pacientes que a gente preparou para fazer a cirurgia com 66, com 67, que tinham boas condições clínicas para serem operados, e o convênio acabou não autorizando porque tinham mais de 65 anos. Outra novidade, Nestor, que você já falou nisso também, é a idade inferior. Aqui está 18 a 65, na velha e na nova. Inclusive, né? Já responde a Roberta. Já respondemos a Roberta. Então, respondendo a uma das nossas pacientes, é que na nova regulamentação, pacientes entre 16 e 18 anos, respeitando algumas avaliações de endócrino, de crescimento, ele pode ser operado também. Agora, no seu caso, sim. Claro, e vamos ver se o doutor Renato nos ajuda na interpretação do que tem escrito ali. Pacientes entre 16 e 18 anos com score Z maior que mais 4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Então, até a pessoa ficar adulta, o IMC, né, o índice de massa corporal, ele é calculado em proporção, né, porque no adulto, né, então, é o peso pela altura ao quadrado. Então, quando ele está muito elevado, né, então, na verdade, a gente não conta lá os 35, 50, na verdade, é na faixa, na curva que a gente coloca, e a epífise de crescimento consolidado, ou seja, a pessoa já cresceu o que tinha que crescer. Vai ter que fazer aquele raio-x, De né, mão. normalmente da mão, assim, para ver se já tem consolidação da epífise. Todo mundo lembra quando estuda ciências lá no colégio, que mostra que o osso ele é aberto no meio e a pessoa vai crescendo até calcificar aquela parte da epífise. Aqui mostrando que atingiu a estatura adequada. Então, o que a gente não quer, e é por isso essa recomendação, é operar uma pessoa, uma criança, e alterar a curva de crescimento dela. Então, o doutor Renato estava explicando para a gente que esse score Z, que tem que ser, é uma regra de cálculo de IMC aplicado para criança e adolescente. Que é muito próximo do adulto, porque já está próximo da idade adulta. Muito bem. Outra coisa agora, Nestor, é assim, ó. Com falha no tratamento clínico realizado por pelo menos 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de 5 anos, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no grupo 1. Como é que está na nova? Então, aqui falava assim, em comprovação de obesidade mórbida nos últimos 5 anos e pelo menos 2 anos de falha de tratamento clínico para recomendação da cirurgia. A nova recomendação da ANS, pacientes que já têm a obesidade severa, o índice acima de 40, quando eles têm já os 2 anos de obesidade comprovada, eles já têm indicação para o tratamento cirúrgico. Então, aqui caiu a tal da curva de peso dos últimos 5 anos, mas ficou os 2 anos de tratamento clínico prévio, ou seja,
A cirurgia não deve ser o primeiro tratamento que a pessoa vai fazer da obesidade. Ela deve ter tentado métodos clínicos antes. A indicação ficou exatamente a mesma, que é IMC acima de 35 com comorbidades, ditas doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz, que ameacem a vida, como diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, doença coronariana, osteoartrites, entre outras. E acima de 40, independente de comorbidades. Então, aqui é o que era antes e é a mesma coisa que ficou agora. Isso não alterou. A faixa de indicação do IMC continua exatamente a mesma. Acima de 35 com comorbidade ou acima de 40, independente de comorbidade. Mas teve uma novidade aí, né, Nestor? Teve uma novidade a respeito dos pacientes que têm o índice de massa corpórea acima de 50, que a gente considera pacientes super obesos. Esses pacientes, comprovando ou não que já tiveram um tratamento clínico para emagrecimento com endócrino ou não prévio, esses pacientes, pelo fato de se tratar de um paciente com excesso de peso muito alto, né, com provável doenças associadas por causa desse tanto de excesso de peso, eles têm indicação para tratamento cirúrgico. Agora, leia, Nestor, as exclusões. É logo em seguida. Não, 3. Isso. Então, assim, ó, pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo o uso de álcool ou drogas ilícitas. Então, bebeu demais, alcoólatras, a gente vai descartar o tratamento cirúrgico. Limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado. Então, quer dizer, não é porque tem um problema psiquiátrico, vamos citar um deles, tipo esquizofrenia, que não pode ser submetido ao tratamento cirúrgico. Desde que estejam controlados e tenham um suporte familiar, eles podem ser operados, né? Doença cardiopulmonar grave e descompensada que influencia a relação de risco-benefício. Como a gente falou do cândido. Um paciente que tem um problema grave tem que ser controlado antes para poder pensar no tratamento cirúrgico para que o risco não seja muito elevado, né? Algumas doenças como hipertensão portal, já com varizes esôfago-gástricas, doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo sangramento digestivo ou outras condições de risco. A síndrome de Cushing, que a gente já falou, decorrente de hiperplasia na suprarrenal não tratada e tumores endócrinos. Então também, se não tiver tratado, senão também se inclui no quadro de tratamento cirúrgico. Bom, Renato, o que você achou? O que te pareceu a nova determinação da ANS? Às vezes a gente tem uma dificuldade, né, para comprovar a obesidade, porque a pessoa vai passando em vários médicos, tentando várias opções, né? Então eu achei que facilitou a vida de quem quer fazer cirurgia, né? Porque às vezes dá a entender, né, que a obesidade é porque a pessoa quis ter esse peso, né? Então a pessoa tem que lutar para comprovar que não é e está afetando a saúde dela. Então eu achei que facilitou a indicação cirúrgica e a cirurgia. Eu achei que melhorou muito, né? Porque hoje mesmo passou uma paciente, veio acompanhada da mãe, e a mãe estava querendo operar, né? E ela tem 70 anos. E agora eu acho que vai ser muito mais fácil para ela operar, né? Porque ela tem uma obesidade, tem mais de 40 quilos, tem hipertensão, diabetes, mas antes mesmo com 65 anos, ela que era até 65 anos, ia ficar bem difícil para ela, né? Aliás, não ia conseguir, agora eu acho que ela tem mais facilidade para ela tentar operar. Antes da gente passar para o Nestor, deixa eu aproveitar a pergunta da Carmen ali, ó, que é bastante relevante no momento que a gente vive agora. Fiz sleeve há 3 anos, estou engordando novamente. Seria possível reverter?
para bypass, Carmen, a palavra correta, não sou professor de português, mas é só para a gente usar a palavra correta, é conversão. Eu vou converter sleeve para bypass. Sim, é possível. Agora, eu não sei de verdade se é a melhor opção para você. E outra coisa, qual é o tipo de bypass que você vai fazer? Quando a gente fala bypass, na verdade existem muitas maneiras de fazer o bypass. Acho que é até um bom assunto para uma live aí, porque quando fala bypass, todo mundo entende o que é, mas tem que entender que pode mudar o tamanho do estômago, pode mudar a derivação intestinal, pode ser um bypass com potencial metabólico um pouco melhor. Então, sim, resposta, não tem que pedir desculpa nada, é só para a gente aprender, porque isso, nós fizemos uma live aqui também, Carmen, que nós chamamos, como é que nós chamamos mesmo? De bariatriquez. Vamos aprender Dicionário. Bariatriquez. Conversão, reversão, dumping, hipoglicemia, tem muitas palavrinhas aí no meio. Então eu acho que é preciso que você faça uma avaliação com uma equipe experiente em cirurgia revisional para tomar a melhor decisão com você, sempre lembrando o seguinte, pode ser que nem seja caso de nova cirurgia, pode ser que a gente consiga melhorar isso com tratamento clínico. Hoje eu ainda vi uma paciente que tinha reganhado algum peso e que ela emagreceu 25 quilos só com tratamento clínico depois de ter feito uma cirurgia bariátrica. Então ela não vai precisar de fazer uma conversão. Agora, deixa eu terminar aqui com as perguntas que eu tenho. E olha aqui essa aqui, Rafa. A Maria Alessandra, ela escreveu, eu não consegui entender muito bem o que ela falou, mas era alguma coisa mais ou menos assim. Ela dizia assim, por que 2 anos depois da cirurgia parece que nem fiz? Ou seja, a intenção, eu entendi que ela parece uma pessoa normal, parece que nunca fez uma cirurgia bariátrica, tem mais fome, come mais e tal. Então a pergunta dela é exatamente essa, por que 2 anos depois parece que o organismo se acostuma, perde um pouco? O que acontece? A cirurgia perde o efeito? Não, né? É isso que a gente conversa muito aqui sobre a cirurgia bariátrica. No começo da cirurgia, o paciente, quando a gente faz a cirurgia bariátrica, existe uma enzima chamada grelina, né? E essa grelina, depois da cirurgia, cai muito, quase a zero. E depois essa grelina volta nas moedas depois de 1 ano e meio, até quase 2 anos de cirurgia, mais ou menos 1 ano e meio de cirurgia. E aí é onde é que o paciente tem que trabalhar bem com a dieta, com a psicose, que é a compulsão, a ansiedade, para fazer uma dieta e manter isso pelo resto da vida. Então, o paciente que não faz um tratamento muito correto durante esse processo da cirurgia, eu acho que começa a ter problema logo depois de 2 anos, é onde começa a ter bastante fome, não vê a forma de comer, de horário de comer, o que comer, às vezes começa a estar comendo muito carboidrato, pouca proteína, né? Então, às vezes, não fez de forma correta e agora está sofrendo um pouco quando começa a apresentar muita fome. Renato, grelina é um hormônio importante para o endocrinologista? Você se preocupa com isso de alguma forma? Você pede dosagem de algum hormônio assim, para os pacientes para acompanhar o tratamento da obesidade? Com a cirurgia bariátrica, nos últimos anos, a gente descobriu todo um novo metabolismo de diabetes e obesidade que não sabia. Então, a dosagem de grelina e leptina ela não tem utilidade na prática clínica, ainda. Mas, para você prescrever um medicamento, tem medicamento que diminui o efeito da grelina, que aumenta a leptina, que faz alguma coisa? Existe alguma coisa assim ou não? Não, ainda não. Já existem estudos, mas ainda não. Então, se a pessoa falar sobre isso e pedir, questionar. Outra coisa que daí eu vou pedir para você comentar, Renato, e depois o Nestor também, que é o famoso platô. Os pacientes que fazem cirurgia bariátrica reclamam muito de que, doutor, entrei no platô. Existe platô no tratamento clínico? Sim, sim. O platô ele vai acontecer ali depois de 15, 20% do peso, mas é muito individual, né? A gente vê esse platô, ele está associado com 2 coisas. O cérebro deixa a comida mais gostosa, então a pessoa fica naturalmente compulsiva.
né, ela não percebe isso. E a segunda é que o gasto calórico diminui. Aí tem algumas estratégias que dá para fazer e conversar. E para a cirurgia, como é? Nestor, Platô. A cirurgia, eu vejo da mesma maneira também. O que acontece é, no começo, a restrição alimentar ela é tão grande, o paciente vinha ingerindo uma quantidade de alimentos e calorias tão alto, que ele tem uma perda bem brusca. Tanto que a gente fala que, em média, perde de 6, 7 até 10% no primeiro mês, que é uma dieta mais restrita, depois isso diminui um pouco. Claro que depende de vários fatores, mas em média 3 a 5% do peso. E chega uma hora que também o tanto de peso que ele tem que perder vai ficando próximo do peso ideal, então a taxa metabólica dele vai ficando parecida. É a hora que o peso tende a começar a estabilizar, o efeito platô que a gente chama. Mas uma coisa que eu gosto de frisar bem para os pacientes é que, geralmente, esse platô acontece quando ele começa também a mudar a dieta. Como um dos pacientes disse que depois de alguns anos volta tudo de novo, ele começa a mudar os hábitos alimentares. No começo da cirurgia ele come super equilibrado, proteína, faz atividade física, faz tudo certinho. Depois que ele se adapta e vê que está praticamente no peso que ele queria, ele começa a ter hábitos alimentares diferentes, não vai mais para academia, entra no efeito platô. Então, quando você volta o foco na parte alimentar, na atividade física, volta a perder peso de novo. Se for ver essa paciente que o doutor me falou, ela que vontade de comer, come muito, deve estar com uma dieta muito rica em carboidratos, né? Porque às vezes não passa fome, come, aí começa a engordar, né? Bom, um outro comentário aqui que eu vou pedir para você comentar, doutora Manuela. Me perguntaram assim de qual é a sequência de exames no pós-operatório, como deve ser o acompanhamento, a cada quanto e que exame faz? Eu acho que aqui na clínica a gente discorda um pouco do início dos primeiros exames. Assim, os meninos geralmente eles pedem com 2 meses, né? Menino não é o exame Rafa, de sangue. porque o Nestor já não entra nesse grupo. Então, eu 2 a costumo... 3 meses. 2 a 3 meses. Eu costumo pedir no primeiro mês de operar. Então, eu peço ultrassom, exame de sangue, porque daí, se tiver no ultrassom já a bile espessa, eu entro com medicação para evitar a formação de cálculo na vesícula. E também já vou controlando os exames. Mas a rotina da gente é 3 de, meses, né? de 2 meses, 2, né? 3 meses. 2, 3 meses. Viu aquela pergunta? Acho que é uma pergunta boa pro Dr. Renato. Meu, tem alguma alteração hormonal que pode causar aquilo, Dr. Renato? Diminuição de libido. A diminuição da libido realmente ela pode acontecer com variação do peso, mas na verdade quando a gente está mais acima do peso, a gente produz mais a estrona, que é o E1, que para homem realmente baixa testosterona, né? Mas para mulher, eu esperaria que pós-bariátrica a libido ela ficasse mantida e não reduzisse. Tem que ver outras causas. É importante ver se não tem óleo policístico, né? Se não tem outros fatores que podem estar mexendo nos hormônios e, consequentemente, na libido. Sabe que eu estava lendo um artigo esses dias e eu vi uma colocação que eu nunca tinha pensado dessa forma, Renato. Ele colocava, o autor do artigo, ele colocava o homem obeso como se tivesse sido submetido a uma castração química. Ele usava mais ou menos esse tipo de comparação e depois eu nunca tinha feito essa analogia. Na verdade é isso mesmo, né? Do ponto há uma mudança hormonal que diminui libido, diminui qualidade de esperma, diminui fertilidade, diminui uma série de coisas. E emagrecendo melhora bastante na maioria dos casos. Agora sim, Mas parece que isso é obeso, né? Eles vão achar que você está falando depois que opera. Não, Então. quem com obesidade, né? As pessoas, o homem obeso, ele passa por uma feminilização dos hormônios. Ele produz pouco hormônio masculino, pouca testosterona e aumenta a produção de estrogênio. E isso causa infertilidade, baixa produção de esperma, diminuição de libido e uma série de coisas, situações que costumam melhorar com o emagrecimento depois. Deixa eu dar um exemplo. Ontem eu atendi um casal. Ele está em pré-operatório e ela está grávida, já é operada já há mais de 2 anos, está grávida.
Então, assim, ela fala que ela tá alucinada por sexo e aí ela reclama pra mim do marido dela. Poxa, meu marido não quer saber de mim e não sei o que, e é por causa da obesidade que tá acontecendo isso e a gente vai terminar se separando porque eu quero e ele não quer. E aí ele falava assim, mas eu chego em casa, tarde da noite, trabalho o dia inteiro cansado e aí ela grávida sem fazer nada em casa. Então, assim, eu acho que, tipo, ele tá obeso, né? Eu acho que daí acontece Isso, um pouco. baixou E ela a operada, testosterona, assim. E a libido ela é multifatorial, né? Então, o hormônio causa exclusão, né? Então, estresse é uma queixa comum aí na pandemia, a baixa de libido nos pacientes. Agora, eu acho que a gente respondendo diretamente a Maria Fernanda, a gente tem que dizer assim que 3/4 das mulheres que fazem cirurgia bariátrica melhora o libido depois da operação. Há um grupo pequeno que passa por diminuição do libido, que precisa ser estudado para se saber se a causa é hormonal, é psicológica, tem alguma coisa acontecendo aí. Então, isso é uma minoria e tem solução, Fernanda. Vamos lá. Aliás, eu vi muitas perguntas aqui, ó. Uma delas é da Eliane ali, perguntando se é possível fazer uma nova cirurgia para quem já fez uma cirurgia de capela, ou para quem já fez um bypass, ou para quem já fez um sleeve, ou para quem já fez uma gastroplastia, ou para quem já colocou um balão. Sim, pessoal, é possível. A gente precisa, de novo, tem todo aquele protocolo de abordagem, vamos entender o que aconteceu. Se você vier aqui e a razão pela qual você está aumentando de peso é porque está tomando 3 garrafas de vinho por dia, vai ser difícil alguma cirurgia resolver isso, porque é outro mecanismo, não é por aí. Agora, para a grande maioria das pessoas que têm reganho de peso, a gente tem uma proposta que vai, com certeza, te ajudar. Vamos fazer uma avaliação em relação a isso para buscar sempre aquilo, uma palavra que eu gosto muito de usar. Vamos buscar a melhor estratégia de tratamento. Vamos ver o que é mais indicado por aí. Doutor Renato é a primeira vez que vem aqui da nossa live. Espero que a gente possa contar com ele em outras vezes. Nós somos, afinal, somos vizinhos aqui, né, de prédio, não de andar, mas de prédio. O doutor Renato está no 6º andar. Mas já fomos vizinhos até no mesmo andar, viu? Nós que mudamos ou ele que mudou? Ele que mudou. Temos pacientes Temos em comum. muitos pacientes em comum, trabalhamos em cima de situações de doenças em comum, e eu acho que seria importante, Renato, a gente fechar essa live com a mensagem de que obesidade é uma doença, como a gente abriu, complexa, crônica, mas não é uma opção, né? Não é uma opção da pessoa pela obesidade. Existe uma série de fatores genéticos, ambientais, sociais, que vão colaborar para que uma pessoa vá, ao longo da vida, aumentando o peso. Existem diferentes formas de tratamento. A opção clínica é uma grande opção, a opção para a cirurgia é uma grande opção quando tenha uma indicação adequada. Nós temos uma referência por IMC, ela é uma referência, não significa que alguém que tenha 39 e que não tenha nenhuma comorbidade não possa ser operado, ou porque tem 34 e tem diabetes que não pode ser operado. A gente tem que analisar, avaliar o caso, como também se você tem 42 e quer fazer tratamento clínico e não quer fazer cirurgia, é uma opção que precisa ser respeitada, e a gente aí pode oferecer métodos endoscópicos, com balão, com gastroplastia, tratamento clínico. Então eu acho que essa é a questão. O importante é, faça o seu tratamento, e quem sabe, Renato, você poderia encerrar a live falando um pouquinho da relação de obesidade com risco em geral,
com risco de Covid? Boa, a gente sabe hoje em dia que não existe um obeso saudável. Né? As pessoas que estão acima dos pesos, elas vão desenvolver diabetes e hipertensão em até 12 anos. Então é importante olhar para o seu peso, mesmo que você não tenha nenhuma doença ainda. E a gente sabe que, mudando agora de assunto falando do Covid, que o vírus tem uma preferência pela gordura. Então, se você começar a cuidar do seu peso agora, né, a gente vai diminuir o risco de gravidade de Covid se a pessoa se infectar. Então, olhe com carinho para o seu peso, não negue ele. Eu vejo que os pacientes eles se perdem quando voltam, eles voltam mais pesados. Né? Acho que aqui também. Então, trate você com carinho, procure seu médico, acompanhe e quero agradecer pelo convite da live. Até uma próxima. Foi nosso prazer ter você aqui. E uma outra coisa que a gente vê direto na imprensa é assim, esse 1 ano e 4, 5 meses de Covid tem colaborado muito, e aliás, Renato, eu acho que, eu não sei se algum dia nós vamos conseguir recuperar isso. Tem colaborado muito negativamente em relação à obesidade. E eu tenho visto muito isso em criança. Né? As crianças ganharam 6, 7, 8, 10, 12 quilos durante esse ano, porque estão presas dentro de um apartamento sem poder sair, fixas em frente a um computador, Sim. tomando um refrigerante, a toda hora vai lá e pede comida, É impressionante como se pede comida hoje, né? Sim. É, Hoje em dia Ele- ninguém pede nada saudável. no Fim de iFood. semana lá em casa ninguém cozinha, né? Exatamente. Aí ninguém pede Sabe nada uma saudável, coisa né? também ruim? O meu filho, eu descobri um dia desse que ele estava indo para a escola e ficando 8 horas sentado na mesma posição. E não saía só para ir no toalete e voltar. Só. Não pode? Então, ele não pode sair da sala. Ele almoça Não na pode sala, sair. ele lancha na sala. Imagina que a aula presencial estava assim. Aí os pais agora reclamaram bastante. Então, eles estão dando para sair fazer um snack fora, tipo 15 minutos, voltando e almoçando na sala, mesmo assim. Não faz nada, não. Nada. Zero atividade. 8 horas sentado na mesma posição. Bom, sigam a orientação do Dr. Renato. Vai agora, toma um banho bem gostoso, bota o pijama e vai dormir, porque Sem comer. dormir emagrece. Mas não pode comer. Boa noite, pessoal. Até quarta-feira que vem. Aê! Boa noite. Uma salva de palmas.